Então, mais ou menos em 2010, 2009, um grupo de 12 irmãos, 12 jovens, né? Uhum. Começaram a jejuar lá na igreja, começaram a ter uma reunião de oração diferente. E eles começaram a fazer essa reunião de oração, começaram a fazer a reunião de oração, e depois eles pediram uma reunião comigo lá em casa mesmo. Eles falaram: pastor, nós estamos indo para a Bolívia, porque uma irmã tinha família lá, né, parentes lá, e nós estamos indo para lá, e nós queremos, já vendemos as nossas coisas, já saímos do nosso emprego, estamos indo para a Bolívia. Aí eu disse para eles assim: olha, é verdade, eu tenho contato lá na Bolívia, eu conheço o pastor da Bolívia, o pastor americano que está lá. Então, mas eles disseram: não, pastor, nós não queremos frequentar uma igreja, nós queremos começar uma. Olha só. Entendeu? E aquilo ali foi uma palavra que impactou a minha vida, mudou, aquilo foi uma quebra de paradigma. Uhum. Entendeu? A partir daquele momento, nós temos incentivado nossos irmãos a não frequentar, mas a começar. Entendeu? A não frequentar, mas começar. E eles, na verdade, começaram, né, amados? E mais ou menos um mês depois, 40 dias depois, eu estava até fazendo um trabalho missionário lá com ligado à junta, no interior, perto de Porto Velho, ou em Porto Velho, uma reunião da junta em Porto Velho. Nós decidimos ir para lá. Pegamos o ônibus, fomos até a Bolívia. E quando nós chegamos lá, eles estavam fazendo culto em cima de uma laje, muito frio, sem nenhuma condição. Eles não tinham nenhuma estrutura. Mas eles estavam fazendo culto, e convidando amigos. Eles arranjaram guitarra, eles arranjaram cadeiras, arranjaram, entendeu? Aquilo tudo improvisado, em cima de uma laje. Fazia muito frio. Eles dormiam tudo pelo chão, entendeu? Em cima de papelão, entendeu? Eram 12 pessoas, não tinham recursos financeiros, entendeu? E aí, quando eu estive lá, na primeira vez que eu cheguei na Bolívia, eu fui para o hotel, fiquei no hotel, e naquela noite Deus me deu um sonho, né? Então, aparecia no meu sonho várias crianças me agradecendo por ter ajudado elas. E eu olhava para aquelas crianças e eu não me lembrava de onde eu ajudei aquelas crianças. E eu começava a pensar comigo: eu acho que essas crianças são lá da igreja. Porque lá na igreja normalmente tem muita criança, né? Uhum. E nesse momento que eu estava pensando isso, eu ouvi uma voz que dizia bem assim: essa criança é a igreja da Bolívia. Eu comecei a chorar na hora. Eu disse: meu Deus, o que eu posso fazer por essa igreja? O que eu posso fazer por essa igreja criança? E aí eu levantei, né, falei para a Herminha do meu sonho, tudinho, e fui lá para casa, fizemos um café, compartilhei a visão com eles. Naquele momento já fizemos logo um pacto de ajudá-los financeiramente, mandar dinheiro para eles, alugamos depois um lugar, preparamos material, entendeu? E aí ali foi o meu chamado, o nosso chamado. Eu quero dizer para vocês, não foi só o meu chamado, mas o chamado dessa igreja para o trabalho internacional, o chamado de toda a IDPB. Deus estava nos chamando ali para cuidar dessas crianças. Essas igrejas, elas são crianças. A igreja de Portugal é uma igreja criança, Sim. né? Entendeu? É uma igreja criança. Ela está bem pequena, ela está dando os primeiros passos agora, né? Então nós somos chamados para cuidar dessas crianças. E depois Deus foi levantando outras crianças. De lá nós fomos para o Chile, depois fomos para a Argentina, estamos no Paraguai agora, né? Agora estamos em Portugal. Essas são as igrejas crianças, que nós temos que dar assistência para elas, né? E esse passo nós temos dado. Nós temos feito tudo, pastor, que nós podemos fazer. Depois, anos depois, 2 anos ou 3 anos depois, Deus nos deu aquela coisa da base missionária lá. Aquilo foi um milagre. Irmãos, se há um milagre, aquilo foi porque não é possível se comprar um imóvel na Bolívia com dinheiro brasileiro. É simplesmente impossível, seria evasão de divisas. Nós incorreríamos em crime, não era possível fazer isso. Só que o dono daquela base era brasileiro e estava no Brasil. Então nós pagamos todo o dinheiro da base no Brasil. Entendeu? Aquilo é um milagre, amigo. Um milagre, totalmente milagre. E aí Deus, mais uma vez, nos deu um sonho. Quando eu estava para comprar, foi um valor muito alto.
E eu estava para comprar a base, né? E a Hermínia bateu contra, mas é muito longe, ninguém vai lá, aquela coisa todinha, né? Tá? E aí eu falando para o Caled, meu filho, a gente precisa dar esse passo, mas é muito longe, é muito distante, esses irmãos que estão aqui não vão chegar lá, mas nós precisamos dar esse passo. E naquela noite Deus me deu um sonho, pastor. Ele me deu uma visão. Eu estava dentro de um ônibus e eu me lembro que o ônibus estava cheio de gente, e eu sentado lá atrás, e eu tinha no coração o dever de dar uma oferta para o Janderson, que é o pastor da Bolívia. Eu precisava dar uma oferta para o Janderson. E eu me lembro que eu não tinha mais, já tinha dado a primeira oferta, não tinha mais a segunda. Aí me veio no coração a ideia de engatinhar entre as pernas das pessoas e catar moedas. Gente, Isso é um sonho, né? O sonho, eu comecei a entrar pelas pernas das pessoas e catando moedas. No final, eu coloquei todas essas moedas, e algumas moedas eram muito bonitas, muito lindas, elas eram ovais, outras brilhavam mais do que as outras, entendeu? Então, quando eu coloquei em cima da mesa, era um tesouro aquilo. Olha só. Aí eu disse, já temos, vamos então caminhar nessa direção. E nós começamos a catar moedas. Eu quero dizer para vocês que nós pagamos aquela base antes do tempo. Antes do tempo. Né? Com a ajuda também do pastor Mantufosa Nacional, você nos ajudou, e vários outros irmãos nos ajudaram. E lá está. E hoje é uma grande igreja. É interessante, é uma grande igreja que está se espalhando, que dali está se espalhando o reino de Deus. E eu me lembro, pastor, só para encerrar o meu testemunho, que o homem de quem nós compramos a base um dia foi lá. Um dia aquele homem esteve lá, e quando ele viu a igreja, ele chorou. gente. Ele começou a chorar e disse, eu nunca imaginei que seria uma igreja aqui. Mas Deus tem os seus planos, amigo. Glória. Da mesma forma isso, Leila. As pessoas talvez nunca imaginem, ou nunca imaginaram que ali poderia ser uma igreja. Mas Deus está desafiando Deus está desafiando a IDPB no Brasil, e cada pessoa dessa igreja a participar disso. É verdade. Então é assim que tem começado. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que não tem sido um plano humano. A missão internacional, ela não é apenas um plano humano. Claro que o homem tem que participar, Sim. mas ela é, acima de tudo, um plano de Deus. Uma coisa divina. É uma coisa divina. Nós não sentamos em volta da mesa, entendeu? Vamos para cá, para ali. Não, isso é uma escolha do Senhor. Esse é um ato de Deus, né? E Ele está nos empurrando. Sim. Né? Logo, logo, né, pastor, nós vamos estar na França, na Itália, Em nome na de Suíça, Jesus. né? Em nome de Nós Jesus. vamos estar nesses países todinhos aí, na Inglaterra, né? Eu tenho um desejo de ir lá, eu quero ir na Inglaterra, eu tenho aquele meu amigo, pastor David, né? Às vezes que está lá me esperando, né? Está nos esperando lá. Quantas portas, quantos horizontes pode ser abrido aí, né? E quem está conduzindo todo esse processo não é um homem, mas é o Espírito Santo.